Já se tem um cenário aí desenhado de Ratinho Júnior e Felipe Barros, que estão despontando como favoritos ao Senado em 2026, foi o que apontou uma pesquisa. A corrida pelas 2 vagas ao Senado pelo Paraná nas eleições de 2026 já começou e está ganhando contornos definidos e 2 nomes se destacam como favoritos absolutos, Ratinho Júnior, que é o atual governador do estado, daqui do Paraná, e o deputado federal Felipe Barros, que é o líder da oposição, né, no governo. Exatamente. Uma pesquisa recente realizada entre os dias 1º e 4 de agosto de 2024 pelo Instituto Paraná Pesquisa revela que ambos os candidatos estão na liderança com ampla vantagem sobre os concorrentes. Enquanto isso, a Gleisi Hoffmann, meu Deus do céu, presidente do PT e uma figura tradicional da esquerda paranaense, surge em 3º lugar com 19,4% das intenções, Deus nos livre. Flávio Arnes e Pedro Lupion também aparecem na disputa, mas com menores chances de alcançar uma das 2 vagas. O que acontece também, né? O Flávio Arnes, assim, decepcionou, né, Brás? Sim. Deixou completamente a desejar, mas a gente já sabia. O duro é isso, Silvio, o duro é isso, quando não temos opções para votar, Silvio. Só nos resta o menos pior. Mas não é o caso desse cenário, então. Olha, né? Não é o caso desse cenário para o Senado, né? Assim, o Ratinho provavelmente já vai levar essa primeira vaga mesmo, né? E eu não sei se a Gleisi de fato consegue, enfim, puxar a vaga do Felipe, né? Assim, não sei se eu estou olhando com um olhar muito otimista, estou misturando análise com wishful thinking, né? Mas eu acredito que essas 2 vagas vão ser de fato para o Felipe e para o Ratinho, a não ser que aconteça algum grande acordão aí entre esses coronéis e os donos do partido e tudo mais. A gente tem 2 anos para isso, né? A grande questão dessas eleições de 2026 vai ser a disputa para o governo do estado do Paraná, porque o Ratinho não concorre mais à reeleição, né? É o 2º mandato dele, ele não pode se reeleger mais uma vez, senão ele seria eleito. Acho que talvez seja um dos governadores mais populares da história do Paraná. E aí paira, né, aquela nuvem, né, assim, quem sucederia o Ratinho na disputa em 2026? É a continuação da nossa matéria. Que é a continuação da nossa matéria, né? Que é a continuação da nossa matéria. Isso. E aí, o Paulo Martins? Pois é, então, aí a grande pergunta, né? Onde que foi parar o Paulo Martins nessa história toda, né? O sujeito que foi ali leal ao Bolsonaro, mas enfim, as 2 vagas do Senado, a gente já sabe, né? Quem foi leal ao Bolsonaro, o que ganha, né? Ganha o que a Luzia ganhou atrás do centeio, como se diz lá em Portugal. E o Moro, não é? É a bola da vez aí do... Exatamente. Para o governo do estado do Paraná. Agora, eu não sei se o Paulo Martins disputando o governo, se de fato ele teria uma chance real, né? Assim, em termos de popularidade entre o nome dele. O do Moro, obviamente, o nome do Moro é mais popular, é mais midiático, né? Não é que mas o Paulo seria para o Senado, né? Seria para o Senado, então... mas aí são só 2 vagas. E aí nessa brincadeira ele vai... Bom, vamos trazer aqui então esse cenário do Sérgio Moro. Ele lidera a corrida para o governo do Paraná. Além da disputa para o Senado, então a pesquisa também revelou um cenário favorável para Sérgio Moro na corrida pelo governo do Paraná. O ex-juiz da Operação Lava Jato e ex-ministro da Justiça lidera com folga todos os cenários analisados, mostrando-se como o preferido do eleitorado paranaense para assumir o executivo estadual em 2026. Moro aparece com mais de 40% das intenções de voto em todos os cenários apresentados. Rafael Greca, atual prefeito de Curitiba, e outros candidatos, como Alexandre Cury e Cida Borghetti, aparecem distantes na disputa, com Moro consolidando uma posição praticamente inabalável. Sua candidatura representa para muitos a continuidade de um projeto que visa fortalecer a segurança, a transparência e o desenvolvimento econômico do Paraná, sempre alinhado à direita. Por essa razão, meu Deus, já se começa a falar nos bastidores de Curitiba de um possível apoio de Bolsonaro à candidatura de Moro ao governo. A pesquisa não considerou em nenhum momento o nome de Paulo Eduardo Martins para nenhum dos cargos, né? Seja senador, seja de governador, o que é, evidentemente, um erro. Enfim, eu não sei o que o PL quer fazer com o Paulo Eduardo Martins, quer varrer ele para debaixo do tapete, vai dar
prêmio de consolação para ele para uma vaga de deputado, vocês vão dar um pé na bunda dele, entendeu? Não faço ideia. Ele é o vice, né, de Curitiba agora não. Oi? Ele é o vice de Curitiba. É o vice-prefeito, né, de Curitiba, né? Candidato a vice, né? Com quem na disputa? Pimentel. Ah, o Pimentel. Pois é. Mas é assim, né? Vamos combinar, né? O Paulo Eduardo Martins, de vice-prefeito de Curitiba, sujeito que tinha um potencial para... Com certeza. Né? O Greca pro governo do estado, eu não consigo realmente ver ele fazendo sombra na candidatura do Moro, porque ele é muito popular em Curitiba, mas fora de Curitiba a popularidade dele é quase zero. Né? Uhum. As pessoas não conhecem ele. Curitiba, de fato, o Greca ele é muito amado lá em Curitiba, as pessoas gostam muito dele, mas ele é praticamente, enfim, desconhecido, é um peso morto fora da região. Então ele... Né? Agora o Moro, de fato, é uma figura midiática, né? Mas, gente, vocês agora, estão vendo o Moro no Senado. Não, e o Moro do governo e o Bolsonaro apoiando, não é Se tivesse showmício ainda. Se tivesse showmício ainda, ia ter que tocar entre tapas e beijos, né? Não dá para desenhar esse cenário aí. As pessoas não observam. É por isso que precisa da imersão, não é? É por isso que precisa. Exatamente, porque assim, a gente está falando de eleições de por favor. 2026, né, para governo do Paraná, para o Senado. Essas situações bizonhas, a gente sabe que estão se repetindo em vários outros estados, de candidatos que não eram aliados e que estão virando aliados de último momento. E isso já é um reflexo do que está acontecendo agora nas eleições de 2024, nas eleições municipais. Né? Em várias capitais, em várias cidades grandes, de grande ou médio porte do Brasil, a gente está notando esses conservadores de última hora, né, os aliados de última hora, o sujeito que até 6 meses atrás, enfim, era arqui-inimigo do outro, né, partidos que nunca foram ligados à direita fazendo coligações de última hora com o PL sem apoiar as principais lideranças de direita da região, uma confusão dos diabos. E vem sempre aquele grande problema, né? A gente está falando de eleição de 2026 e tem gente que fica assim, poxa, mas 2026 vocês tinham que estar falando de agora, dos candidatos. Tudo bem, só que o processo eleitoral ele começa muito antes do ato de votar. O processo eleitoral, que é justamente o que a gente vai explicar com detalhes na Imersão Brasil Sem Medo, ele é um processo que deve ser pensado e analisado muito antes, tanto é que quem tem mais a ganhar com toda essa situação, que são os próprios políticos em si, eles já estão agora em 2024 organizando, planejando e fechando os acordos para 2026. Se eles estão pensando daqui 2 anos, significa que nós deveríamos estar pensando também com 2 ou 3 anos de antecedência, já que somos nós que seremos governados por essas pessoas. Então, apesar das eleições de 2024 estarem aí já batendo na porta, ainda é tempo para a gente entender que o processo eleitoral necessita de uma compreensão anterior à questão de simplesmente votar, entender a diferença entre cargos eletivos e poder, né, principalmente compreender essa equação como ela é complicada, e entender que o processo eleitoral em si, ele é parte de um processo político que continua após as eleições. Porque depois que você vai lá e dá o seu votinho para o sujeito, coloca ele lá, aí vem aquela velha pergunta, e aí, o que fazer depois? Como que eu cobro essa pessoa? Como que eu organizo pessoas, militâncias, grupos para cobrar as pautas? Porque o sujeito vai lá, se elege com pautas conservadoras, e quando ele chega no cargo dele, ele começa a fazer aliança com não sei quem, aliança com não sei o que lá, e vai cedendo, vai abrindo mão daquelas pautas em nome de governabilidade, não é? Em nome de legislabilidade, todas os idades que eles vão inventando. Quem já não viu isso se repetir inúmeras vezes com candidatos que vão desde o seu vereador até o presidente da República, né, decepcionando as pautas pelas quais eles foram eleitos em nome de facilidades políticas. A gente tem que sempre ter em mente que o político, toda a ação dele, ela é visada com o objetivo da manutenção do seu poder. Ele não está pensando em primeiro lugar se isso realmente é bom para o povo. O que ele pensa é, isso vai me trazer voto? Eu vou me reeleger? E
Quando ele não consegue fazer esse equilíbrio entre a manutenção do cargo e do poder e aquilo que realmente atende às pautas pelas quais ele foi eleito, ele simplesmente vai continuar fazendo acordos que o mantenham no poder e ele vai trocando de pautas, vai trocando de público, vai trocando aí de agenda, como quem troca de camisa. Só que existem maneiras para você impedir que o seu político, o seu candidato, faça isso, né? E a imersão BSM trata-se justamente disso. A gente vai trazer os maiores nomes da política nacional, analistas, pensadores, vai ter o Silvio Grimaldo, Bernardo Kister, Paulo Briguet, eu vou estar aqui também, Ana vai estar também com a gente na imersão BSM, né, Ana? E vai estar também, quem mais vai estar na imersão BSM? Michele Tomazinho. Que é um grande exemplo desse processo todo. Pois é, a Campanholo também vai estar aqui. Caroline Detone. Caroline Detone, a gente vai entrevistar o Felipe Barros, vai ter uma entrevista com o Felipe Barros, né? Acho que o Bernardo vai entrevistá-lo. Já aconteceu a gravação da entrevista. Vai ser gravado, né? Isso. Exatamente. Bernardo dando. E aqui a gente não analisa político, não. Quando a gente traz político, a gente traz para apertar eles e botar eles contra a parede, entendeu? Já sabe. Arrancar respostas. Queremos respostas. Aqui é assim. E então a gente vai realmente tentar entender, porque existe um problema muito sério que todos nós brasileiros fomos acostumados, né? Desde criança. É como se o processo eleitoral fosse um botão de reset, né? A gente vai lá, vai votar e aí resetou. Tudo que foi feito há 4 anos atrás, misteriosamente se apaga, né? E agora começa tudo de novo. E se der errado, daqui 4 anos tem outra. Só que não é assim. Os políticos que entram, eles vão simplesmente herdar, continuar com tudo isso que foi feito, não só 4 anos antes, mas 8, 16, 50, né? Enfim, uma série de políticas públicas brasileiras do início da Primeira República, lá na virada, na entrada do século XX, elas refletem até hoje. Eu adoro quando você fala disso, Brás. Precisa fazer um show do Brás. Elas refletem até hoje. Situações do... A gente vê como o varguismo, ele até hoje está influenciando na mentalidade política brasileira. Então não tem como a gente, com a eleição, simplesmente apertar um botão de reset e começar tudo de novo. A imersão BSM é justamente sobre isso. Adorei, Brás. Vou trazer uma última pauta aqui. Opa! Porque falando em pessoas que influenciam, né? A gente falou de camada 11, que a camada da personalidade que tem aquela presença histórica, né? Uma personalidade histórica que Raríssimas influencia. pessoas estiveram nessa camada. E muda o rumo de uma nação, né? A camada o curso da do mundo. personalidade de gente como Napoleão Bonaparte, um Olavo de Carvalho, um Aristóteles. Estamos ali. Não, mas tem também pessoas que chegam lá e é esse o ponto, né? E influenciam a vida de outras pessoas, seja para o bem, seja para o mal.